Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live com o professor João Bastos falando de constelação familiar. E aí, hoje nós temos uma live bastante interessante. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa que tem conhecimento, e vamos falar de uma das relações que nem sempre é tão trazida à tona, né? Que é a relação com o pai. Tá? Como é a sua relação com o seu pai? Né? O que pode acontecer de uma boa relação ou de uma relação mais difícil? Então é sobre isso o tema hoje da nossa live. Então fica aí que tem muita surpresa, tem muita coisa boa. A Dilma, poxa, tem um conhecimento muito bacana e ela vai trazer muitas informações para a gente. Nós vamos trocar muitas ideias aqui. Bom dia, Márcia. Deus abençoe você também. Bom dia, Fabiane. Que bom estar aqui. Que bacana estar com vocês, muito bom. E vamos aguardando aí, né, enquanto a Dilma está chegando aí, né, logo ela está aqui com a gente. Eu quero dizer para vocês, né, que a parte, né, da relação com o pai é uma coisa muito importante, porque impacta no quê, né? O que é essa relação com o pai? Pode impactar na vida da filha, tá? E isso aí é um recorte muito bacana, né? O que impacta na sua vida, você que é mulher, você que tem uma filha, você que tem uma esposa, como é que você entende melhor a sua esposa? Como é que você que é mulher consegue entender mais a sua relação com o seu marido, a relação com os seus filhos, a partir de uma compreensão melhor da relação com o seu pai? Como é que isso afeta na parte profissional, na sua questão financeira, em como você, né, tem aí sucesso, né, nas finanças, sucesso no trabalho? Como é que isso pode realmente estar afetando a sua vida? E hoje eu acho que vai ser bem interessante, né, falar sobre isso. E aí eu gostaria de cumprimentar aqui Mário Moraes. Muito bem-vindo, Mário. Muito bem-vindo. Kátia, bom dia. Alessandra Figueiredo, bacana. Fabiane. Tema muito interessante, isso mesmo, tema muito interessante. Porque uma das coisas, né, duas partes assim bem interessantes que podem afetar a relação com o pai por exemplo, nos negócios, né? Hoje a gente vai olhar um pouquinho de como isso pode afetar nos resultados que você tem nos seus negócios, não é? O que pode afetar uma relação difícil com o pai, ou uma relação em que você ainda não conseguiu se desprender desse pai? Como é que vai afetar os seus negócios, o seu trabalho, o seu desenvolvimento pessoal aí na carreira, né? Pode afetar de alguma forma? O que você acha? Quem acha que uma relação boa com o pai, né, pode ser bom, tá, nos negócios? E quem acha, né, que uma relação ruim com os pais, ou com o pai principalmente, né, com essa figura do pai, pode afetar aí, né, o seu desempenho, né, para a mulher, né, afetar o desempenho da mulher aí na área profissional? E essa é uma das áreas, porque também a gente pode pensar, né, como é que isso vai afetar nos relacionamentos? Como é, né, que afeta, né? Então, essa questão do pai aí nos relacionamentos, na vida. Então, a Dilma está acabando de chegar aqui, né? Dilma, como é que está você? Muito bem-vinda. Eu vou abrir aqui o espaço, né, para a Dilma entrar, porque eu tenho muitas ideias, tá? Então, se você quer melhorar a sua vida, se você quer dar um up na sua vida, seja você uma mulher, seja você um homem, tá? Essa live hoje vai trazer muita informação. A Dilma está entrando. Dilma, sua câmera está ao contrário, aí você vai dar uma viradinha aí, tá? Aperta aí o botãozinho para ela vir para o lado certo, né? Aí, bom dia, Dilma. Bom dia, professor. Como está? Eu estou muito bem, graças a Deus, né? Porque passei aí um desafio aqui de uma gripe muito forte, né? É, Sim, que me fez é bom esses momentos, né? Eu não sei como é para você, mas quando a gente adoece assim, eu tenho uma gripe por ano, tá? Isso eu acho que a minha vida inteira, todo ano eu tenho uma gripe. E geralmente isso acontece
próximo do meu aniversário, geralmente depois do meu aniversário. Então eu já Tem me imagino, eu já imagino que é como se fosse uma cobra, sabe? Que tem que arrancar aquela pele velha, né? E recomeçar de novo. Então é assim que eu estou me sentindo hoje. Hoje eu estou voltando à vida, porque ontem fui a nocaute mesmo. Bom dia, Dilma. Se bom, apresenta, fica à bom vontade. dia. A voz hoje também não está 100% não, porque eu também estou gripada. Aí vou falar um pouco pelo nariz, mas está tudo certo. Estamos gripados, mas estamos bem aqui, né? E vamos falar do que é o melhor para esse momento, né, professor? Verdade. Olha só, e a gente já começa. Tá? Dilma, me fala uma coisa. Você me fala um pouquinho da sua carreira, tá? Eu sei que você, né, conhece constelação familiar, fez formação de constelação familiar sistêmica, né, com a Cornélia Bonenkamp, deve ter outras formações também, não é? Mas tem a parte psicanalítica, né, que eu já vi até pelo seu texto lá que eu li, gostei bastante lá do seu texto, viu? A parte de Jung, né, eu gosto bastante, a questão do arquétipo do pai. Achei bem interessante, aí me deu até curiosidade. Para mim dá curiosidade, imagina quem está chegando aqui, né? Então as pessoas que vão assistir vão ficar curiosas. Fala um pouquinho, quem é a Dilma? Então, a Dilma é matemática, minha formação acadêmica é matemática, e aí eu tenho várias formações em pós-graduação, e senti necessidade de fazer pós-graduação na área de autoconhecimento. Aí eu fiz um curso de 190 horas de terapia transpessoal sistêmica, e esse curso me deu a oportunidade de ver dentro dele várias outras vertentes, né? Inclusive constelação, iridologia, regressão, e eu me interessei muito pela constelação, me identifiquei bastante e fui fazer um curso de constelação sistêmica em nível internacional, com o selo da Metaforum, que é um curso oferecido em Salvador pela Indiara, e o senhor conhece, né? E tem professores maravilhosos como a Cornélia, como o Zeca Ruiz e tantos outros nomes que faz com que o curso seja bastante rico. E gosto muito da constelação. Eu acredito que muitos dos nossos bloqueios, muitos das nossas disfunções, elas podem ser vistas de uma forma mais significativa através da constelação. E atuo também como psicoterapeuta, né? Então, sou psicoterapeuta e consteladora. Maravilha. E quando a gente pensa em matemática, né? Pega e fala assim, poxa, tem formação em matemática, não tem a ver nada com, com ser humano, com nada. E eu vou falar uma coisa, você acredita? Que as pessoas não sabem, a constelação, a gente fala de constelação familiar, né? De Bert Hellinger, né? Então, que é um filósofo, padre, né? Etc. Então a gente fala muito disso. Mas muitas pessoas nunca souberam que na mesma época em que Bert Hellinger estava criando esse processo, né? Estava organizando as informações no processo de constelação familiar, existia um outro, certo? Um outro cientista que também estava desenvolvendo um processo de constelação. E esse outro cientista é matemático. Olha só que interessante, né? Então a gente está falando que no mesmo momento que as pessoas só olham, né, e falam, Bert Hellinger, Bert Hellinger, Bert Hellinger. Maravilha, a gente tem que reverenciar mesmo, né? Que ele foi importante, mas ao mesmo tempo tinha lá Matias Varga Fonkbed, né, que estava desenvolvendo as constelações estruturais, e ele é um matemático. Olha que bacana. Então, maravilhosa, hein, a sua formação, porque ajuda bastante. Mas vamos deixar de lado isso, né? Já sabemos quem é você. E agora vamos falar sobre pai, porque já tem perguntas, né? E aí, ó, olha aí o herói da família tá aí, meu amigo, te amo. Eu também, ó, o herói está transformando a vida de muita gente, dele mesmo, que bacana. A Fabiane falou, eu amo meu pai, mas ainda hoje a figura dele me deixa com uma interrogação. Se estou agindo da forma correta, pois ele tem uma personalidade muito difícil, difícil para valer. E aí, Vilma, o que você fala disso? Então, professor, é muito interessante, né, e genuína essa fala
da Fabiane, porque primeiro a gente entender o que é a função, né? A função materna, a função paterna, né? E Jung que traz isso. E primeiro para a gente entender qual é a função materna. A função materna é aquela de maternar, de cuidar, de orientar, de acolher, de alimentar o filho, né? E essa função, ela forma a personalidade da criança. E isso criança de forma geral, né? Porém, poucos são os estudos que falam das consequências. E aí a gente sabe que quando a mãe, por um motivo ou outro, e a gente não está aqui para julgar, porque cada mãe, cada pai dá aquilo que ele pode, aquilo que ele sabe, naquele momento, né? Com os recursos que ele tem. Então, quando uma dessas funções maternas elas não são atendidas, a gente tem vários bloqueios, vários distúrbios. E aí, se a gente pensar na função paterna, isso também traz grandes consequências, né? Qual é a função paterna? Que é que um pai pode trazer para o filho. O pai é aquele que representa, primeiro ele introduz o conceito de outro, né? É através do pai que a gente já inicia na criança o conceito do outro. E esse conceito do outro, ele vem através da lei, dos métodos, do julgamento, dos critérios. Então, o pai é aquele que, como se assim, ele abre a cortina para o mundo. E essa é uma das funções importantes que o pai tem na vida dos filhos de forma geral. Se a gente for pensar na menina, na criança, na menina, mulher, adulta, essas disfunções causadas por uma ausência paterna, ela fica muito maior, causa muito mais distúrbios. E essa ausência, professor, é interessante a gente falar que essa ausência ela pode ser presença. O pai pode estar ali presente junto com a criança e ele estar ausente por ele não dar àquela criança o amor, o carinho, a atenção, a validação, reforçar o sentimento de pertença, ou uma ausência por separação, ou até uma ausência por morte, né? Uma outra coisa que vale a pena a gente trazer é que, muitas vezes, o pai, mesmo estando presente, ele tendo esse amor, esse cuidado, esse carinho com a criança, especialmente a menina, ela pode ter a percepção dela de que faltou alguma coisa, de que em algum momento ela não se sentiu vista, não se sentiu reconhecida, não se sentiu amada. Então, esses dois paralelos é importante a gente olhar, porque tanto pode ser a falta mesmo, como a percepção que a criança tem. E isso vem trazendo, ao longo dos anos, vários bloqueios, vários traumas, várias disfunções relacionais. E, basicamente, são disfunções ligadas a relacionamentos afetivos. E como a gente fala de relacionamentos afetivos, são todos os nossos relacionamentos, né? Ou seja, tem uma dificuldade de amar, uma dificuldade de se relacionar com o outro. Perfeito, bacana isso que você está falando, porque eu vejo muito assim a relação do pai com o filho homem, né? Sabe, o pai é o modelo, né? Normalmente, né? O que o filho vai depois expressar, também são os desafios que ele vai vencer, né? Mas às vezes a gente passa um pouquinho sem olhar para essa questão, né, da menina, né? De como esse pai, ele também influencia essa vida da menina. E talvez eu acho que o impacto muito forte nos relacionamentos, né, é que esse pai também é esse primeiro amor, né? Essa primeira, até os 8 meses, né? A criança ainda não tem muita noção do que é o mundo, né? Ela só percebe a mãe, né? Então, na verdade, ela acha que tudo é mãe, né? Então ela não consegue diferenciar. Quando está aí a partir dos 8 meses, já começa a ter um pouquinho essa percepção do outro, né? Que você até falou. Quando começa a perceber que existe o outro. E nesse outro começa a aparecer a figura do pai, né? Quer dizer, aí essa figura do pai, né? Que a menina vai também olhar ali como
sabe, algo diferente, algo novo, algo que ela pode se apaixonar, né? Que ela pode gostar, né? E sentir, né? Então, tudo isso, essa relação com amor, se ela sente que não está sendo amada, se ela sente que não é recíproco, né? Se ela percebe, de repente, que esse pai é ausente, ou às vezes, né, quando ele nem existe, né? Quando ele não está ali, isso realmente vai afetar posteriormente, né, a maneira como ela vai ver as relações, de acordo com como ela interpretar isso. Só que a interpretação, né? É sempre a interpretação. Isso. Eu tenho uma história que eu acho que ilustra um pouquinho isso, que é interessante, que é um caso de uma família em que o pai adoeceu. E, na época, né, a gente chamava de lepra, né? Sabe? Então, aí chamava, né, a gente tinha lá o nome, né? Hoje a gente tem outros, né, outros nomes, né? Mas lá era uma coisa terrível, né? Tinha que afastar todo mundo. E aí esse pai, o que fizeram? Arrumou um quarto para ele e ele ficava dentro do quarto. Né? Ele ficava lá dentro do quarto e a mãe pegava os filhos, né, para ver o pai, colocava por uma janelinha de vidro que tinha assim, né? E ele ficava lá dentro, ficava sem contato com a família. E aí, poxa, isso ficou no inconsciente dessa criança, né, dessa menina, que ela olhava o pai e depois, no fundo, ela desenvolveu uma raiva contra a mãe, porque na concepção dela, a mãe tinha aprisionado o pai e não deixava ela ter acesso, ela ter contato, e afastava esse pai. E a mãe estava fazendo, protegendo ela, né, o que era possível. Então, a realidade em si, somente depois que ela conseguiu olhar isso como adulta e entender esse processo, é que ela pôde perceber como ela sentia essa distância, que as mulheres impediam ela de chegar perto do ser amado, do homem, né? E que elas eram culpadas, e essas mulheres representavam a mãe. Então ela carregou isso a vida toda, até que um dia ela pôde olhar para isso, e aí, ao perceber que ela tinha representado dessa forma, e que ela tinha se visto impedida de ter esse amor do pai, ela pôde mudar um pouco a vida dela. Então, essa história ilustra um pouco que nem sempre é o que acontece, né? Mas como essa criança interpreta o que aconteceu antes. Perfeito, professor, porque é o que o senhor falou antes, né? O pai é o primeiro amor da mulher. E o pai representa o super-herói. É aquele homem que vai proporcionar a essa menina, mulher, né? Porque da menina, dessa criança, vai refletir na sua adolescência e na sua idade adulta também. Ele representa a segurança. Então, através dessa relação afetiva com o pai, ela vai se sentindo segura e sabendo que pode contar ali com alguém que vai resolver todos os seus, ajudar, né? Não resolver, mas contribuir com todas os seus intempéries da vida, com todas as suas dificuldades. Então, é aquilo que a gente chama de o pai herói, né? É o meu pai. E quando a mulher se sente amada, ela não precisa buscar em outros homens a aceitação, a validação, porque ela já tem a validação do pai. Como ela se sente amada por um homem, que é o primeiro amor da vida dela, então ela acredita que todos os outros homens vão tratá-las do mesmo jeito. Então, evita muitas disfunções, né? E essa história que o senhor traz é o que acontece muito. Então, a ausência do pai não é apenas a ausência física, daquele pai que se separa por um divórcio ou por morte, né? Ele pode estar presente, como esse exemplo que o senhor está dando, e ela ter a percepção de que algo está disfuncional. E no caso dessa história, era a percepção de que a mãe que era responsável. Então, nessa fase, a criança tem muitas percepções e que precisam ser olhadas pelo adulto, né? Precisa ter um adulto com um olhar atento para perceber as necessidades. Agora, vai conseguir sanar todas as dificuldades dessa criança, todas essas percepções que não são funcionais? Não. Mas à medida em que a gente se coloca naquela relação com esse olhar de amor, de carinho, de atenção, de sinceridade na relação,
fica menos probabilidade de causar um trauma, né? Verdade, é isso mesmo. Chega um momento, né? Até a Fabiane estava falando aqui, né? Quando há uma quebra de confiança, né? Quando existe uma quebra de confiança, né? Acho que com relação ao pai, né? Quando o pai faz algo, né? Aí a gente vai falar muito das nossas expectativas, tá? Então, qual a minha expectativa? Então, o que eu diria para a Fabiane, para qualquer outra pessoa que sente isso, sabe, que tem um julgamento, houve uma quebra, houve isso, houve aquilo, primeiro, qual era a sua expectativa? Porque tem uma coisa que eu percebo, tá, muito no lidar com os clientes, muito na constelação, né? Poxa, hoje eu faço constelação, né? Quase toda semana, né? Então a gente tem um clube, né? A gente faz as constelações, eu faço constelações também fora do clube. Mas assim, agora é uma constante, né? Então ficou algo consistente. E o que a gente percebe muitas vezes nessas situações, como a interpretação mostrada dentro de um processo de constelação, ou seja, a visualização daquilo, né? Quando a gente visualiza aquilo que foi interpretado, a maneira como a gente via isso, né? A maneira como você olhava, e depois você põe um contraponto, né? Da maneira como aquilo se mostra na constelação. Então a gente pensa de um jeito, e depois quando na constelação se mostra de outro jeito, isso parece que dá uma ruptura aqui na mente, né? Abre a nossa mente para poder olhar essas coisas diferentes. Então, quando fala, poxa, houve uma quebra de confiança, isso muitas vezes é a nossa interpretação. Qual era a minha que expectativa eu criei em relação ao meu pai? O que eu esperava dele que ele não me atendeu? E aí a gente pensa, qual a expectativa em relação aos homens hoje que a mulher tem? O que ela espera de que de repente ela não está encontrando, que esses homens não estão atendendo? Porque tem muitas vezes que a gente não é claro naquilo que a gente quer. Sabe, a gente não fala para o outro, olha, eu quero isso. Mas espera que o outro, ele tenha uma percepção, que ele adivinhe que a gente está querendo aquilo, sabe? E isso é muito comum, sabe? A pessoa não fala, mas internamente ela está com uma expectativa, ela acha, não, se essa pessoa me amasse, ela faria isso. Mas não é assim que acontece. É verdade. A palavra expectativa, ela define muitas situações em que nós poderíamos ter mais leveza nos nossos relacionamentos. Porque a expectativa é como você mesmo disse, é nossa. Muitas vezes o outro nem tem ideia do que nós estamos esperando dele. E isso serve para todas as relações, né? Todas, profissionais, relações de amizade, todas as relações. E quando a gente traz isso para a relação pai, filha especialmente, isso fica muito mais forte, né? Porque é uma expectativa que, quando ela não é atendida, ela vai desenvolver inseguranças emocionais, né? Essa menina vai ter dificuldade em seguir leis, em respeitar autoridades, não se sente amada, como a gente já falou, complexos de inferioridade, de rejeição, pode causar uma depressão, né? E um sentimento que não é socialmente aceito, mas que a gente precisa falar sobre esse sentimento, que é a raiva. Muitas vezes a gente fala assim, que a raiva é algo que não é socialmente aceito, né? As pessoas ainda acreditam que raiva, especialmente uma raiva desenfreada, uma raiva assim que às vezes você faz algo que se arrepende depois. Essa relação disfuncional com o pai pode trazer na mulher, e a gente está falando de filhos de forma geral, mas como o nosso foco aqui está sendo mulher, ela pode trazer como a gente dizer assim, algo que pode vir a ser danoso para a mulher, essa raiva. E a gente nem imagina que essa raiva pode estar lá da ausência desse pai, né? Da falta desse pai. E além da raiva, a gente tem outras questões que podem vir, e a gente tem isso agora de uma forma muito mais intensa, né? Que são os relacionamentos abusivos,
a codependência, né? E eu falei de raiva, professor, eu lembrei que na minha história eu tenho um processo que também tem esse sentimento, teve esse sentimento muito forte, que é a raiva. Eu perdi meu pai aos 6 anos, meu pai faleceu, e a gente, quando estuda um pouco mais, a gente entende que pai não morre, né? Pai abandona, porque para a criança, ela não sabe ainda distinguir o que é uma morte, né? Morte. Para nós adultos, muitas vezes é difícil para a gente compreender ainda essa questão da morte, aceitar, tanto que o luto, ele é um sentimento que ainda pode ser muito diferente para cada uma das pessoas, né? Alguém pode ter um luto mais breve, outros mais longos, e outros pode ter luto para a vida toda. Imagina essa sensação para uma criança. Então, a morte significa um abandono, né? E aí, ao longo dos anos, criança, 6 anos, nunca ia imaginar, na minha idade adulta, por exemplo, que aquela sensação de raiva que eu sentia por algo que não era do jeito que eu queria, estava ligado àquilo. E quando veio o autoconhecimento, eu pude olhar para isso. Eu olhei para isso não só na terapia, como através da constelação, eu vi claramente essa relação da morte do meu pai, que era essa percepção de abandono, com a raiva. Então, eu falo desse lugar de raiva com propriedade, porque eu já passei por isso. Era algo que saía fora do controle e algo que subia assim, subia aquela sensação e vinha toda para a cabeça. Então, era uma sensação muito ruim. Falo disso para a gente poder olhar melhor, acolher essa raiva, entender que se isso, e não só a raiva, como vários outros sentimentos que a gente tem, que não são sentimentos socialmente aceitos, mas que a gente possa acolher esses sentimentos e, sabe aquela coisa do, vamos tomar um café, vamos tomar um chá aqui, venha cá, venha, o que você quer me mostrar nesse momento? Eu estou com esse sentimento agora, então vamos aqui, venha cá, vamos conversar. Vamos ver o que eu posso trazer de positivo nesse momento com esse sentimento. Mas com relação à raiva, isso é muito forte na mulher e para a gente estar olhando para isso, eu sugiro um olhar melhor para a constelação. Constelar e ver de onde vem. Como não só a raiva, como vários outros sentimentos que são disfuncionais, que fazem a gente participar de relações que são abusivas, né? E muitas mulheres não conseguem ver, não conseguem sair. Elas sabem que sofre ali naquela relação, mas não tem um caminho, não vê uma possibilidade de resolver aquilo. E aí a gente tem a constelação que pode mostrar isso, pode trazer a luz para essa questão, né, professor? É verdade, é isso mesmo. E quando você fala da raiva, acho que vai ser bacana a gente... hoje, né, nós estamos chegando ao final e falar a respeito da raiva, né? A própria Jo está falando, e a raiva pelo abandono, né? É igual ao impacto? Claro, foi justamente, Jo, o que a Dilma acabou de falar. Porque o abandono é uma interpretação, não é uma realidade, entende? Concreta. Para a criança, Bert Hellinger falava a respeito do amor interrompido, tá? Porque a criança, ela ama e ela fica na expectativa daquele pai estar presente, tá? Então ela tem aquele pai sempre está ali, principalmente quando é uma relação muito forte. Então, por exemplo, tem uma relação muito forte de amor, ela ama aquele pai, ela sente acolhida, ela vê o pai todo dia, o pai vai lá e abraça e faz, e tem uma série de coisas, né? A criança com 6 anos, né, já reconhece esse pai, já espera esse pai, já sabe que tá hora, ele vai estar em casa, já sabe como ele come, já sabe como é a vida com ele, e ela vivencia isso. Um dia acontece, acabou, sabe? Morreu. Aonde está esse pai que vinha, que estava presente, que ela já esperava, que tinha essa expectativa? Ele não está mais. E a criança, ela tem um tempo em que ela ainda continua esperando que esse pai venha em algum momento. E ela cria fantasias. E mesmo que digam para ela,
explicam a morte, etc., ela imagina que esse pai vai vir de alguma forma. E ele pode vir, inclusive, em sonhos, né? Porque aí está no inconsciente, ele Sim. pode aparecer em sonhos, e ela criar, inclusive, várias expectativas de que um dia ele vai voltar, ele vai estar ali com ela. E isso pode, né, obviamente, afetar todo um contexto de vida, porque essa sensação, né, de ele vai chegar, vai até um ponto em que entra numa sensação de frustração, em que ela percebe, ela fala, não, ele não vai vir mais. Então, tem todo um processo, né, além da questão do luto, né, mas eu estava até vendo, escutando o Capinejar esse dia, ele falando sobre o luto, e ele foi bem concreto, ele falou assim, gente, o luto não acaba nunca para ninguém, sabe? A gente vai viver o luto para sempre, a gente vai sentir falta da pessoa para sempre, para o resto da vida, nunca vai acabar isso, né? Sempre vai estar ali. Então, essa raiva, né, que você falou aí, a raiva pelo abandono, o impacto é igual. Tanto faz se o abandono foi real, tá? O pai foi embora, ele não abandonou você, né? E essa é uma das interpretações importantes, que o pai não abandonou a filha, ele abandonou a mãe, né? Ele tinha uma relação, né? E muitas vezes ele sai, mas esse sair dele, ele não consegue ficar no mesmo lugar, vivendo a mesma relação, né? Então ele sai. E a criança, a maioria, sabe, das vezes, vai sentir que o problema foi ela. De alguma maneira, ela falhou, de alguma maneira, ela era errada, de alguma maneira, ela fez algo que fez. Então, essas coisas a gente só vai perceber, um a um, cada pessoa, quando a gente consegue olhar esse sistema e ver como aquela criança interpretou o que aconteceu. A Micaela está falando, ó, eu nunca tive raiva porque o meu pai faleceu. Então, Isso. Micaele, é a interpretação de um adulto que está falando isso, né? Então, quando a Micaele fala isso, eu nunca tive raiva porque meu pai faleceu, é a interpretação de um adulto, sabe? Às vezes, no inconsciente, é onde a gente vai encontrar essa raiva. Tanto que, olha, quando eu comecei as constelações, a trabalhar e a utilizar as constelações, acho que por volta de 2008 a 2010 foi um período muito forte, que a gente utilizava muito ainda, coisa que já não se utiliza tanto, eu não vejo hoje. Mas uma das partes da teoria do Bert Hellinger era o grito primal, né, que foi desenvolvido por Janov. E no grito primal, na época, a gente usava almofadas. E aí eu lembro que a gente tinha um salão grande ali, era em cima do Ibirapuera, era no 20º andar, e naquele salão a gente fazia as constelações. E ainda bem que lá era descampado, porque a pessoa pegava ali, a gente dava uma almofada, alguma coisa para ela, e ela gritava mesmo, sabe? Ela pegava essa raiva, ela estava ali o tempo todo contida nessa raiva, e naquele momento ela ia expressar essa raiva. E aí a gente fazia, e ela tirava essa raiva e dava aquele grito, sabe? Um grito mesmo, né? Aquele grito de raiva para poder expressar o que tinha ficado contido nela. E depois que terminava isso, parece que dava um alívio assim para todo mundo, parece que aquela tensão que ela carregou a vida inteira de raiva acalmou. E é uma das coisas que realmente marcou muito esse período, porque eu me lembro muito dos gritos que ela deu lá, sabe? Eram muitos gritos mesmo. E, professor, é muito importante essa fala da Micaele, porque é como que eu falou, agora o adulto falando sobre isso. Quando se é criança, que não se tem essa noção do que significa essa ida, essa morte, porque, né, não tem como mensurar para uma criança essa sensação de perda. Então, para a Micaele e para todas as outras pessoas, para a gente explicar melhor voltar àquela fala que nós tivemos inicialmente, é a percepção. E essa percepção, ela está no nosso inconsciente, não está no consciente. E como é que eu descobri que essa raiva tinha a ver com esse abandono? Eu nunca imaginei isso, a gente não pensa sobre isso, porque você vai vivendo, e as coisas vão só aumentando, e você percebe que aquilo não é algo que você gostaria, porque aquilo também faz mal para a gente, porque, professor, paralelo à raiva, vem um outro sentimento que é também muito forte, é a culpa. Muitas vezes, nós temos reações
né? Reações que são desproporcionais para aquela situação. E olhe que eu sou isso aqui que vocês estão vendo, né? A paciência, aparentemente a paciência em pessoa e tudo, mas é uma relação interna de você com você mesmo, que é isso que a gente precisa estar deixando bem claro aqui. É você com você. A gente se irrita fácil por qualquer coisa, e é claro que na minha situação eu nunca coloquei isso para fora de forma desproporcional, onde eu tenha causado alguma situação. Não, mas era um sentimento que me incomodava. Estava aqui, aquela coisa que vem subindo assim, olha, aquela sensação, e eu me pegava assim, mas por que eu estou sentindo isso? Na época dessa fase de criança, de adolescência, idade início de adulta, eu não pensava sobre isso porque a gente não sabia lidar com isso. E para completar um pouco essa questão, tem outra que eu quero trazer, é que nesse momento onde essa percepção dessa criança essa percepção de ausência paterna, de abandono paterno, vem uma outra situação. Essa menina, ela se transforma na super algo que a gente precisa estar trazendo para associar a isso também. Sabe essa super mulher, essa mulher guerreira, essa mulher que faz tudo, essa mulher que não espera ninguém fazer nada, que ela é autossuficiente? Essa sensação, né, isso aí já não é nem uma sensação, viu, professor? É uma realidade. É de ser essa mulher guerreira mesmo, sabe? Poxa, eu resolvo tudo, eu não preciso de ninguém, para mim tá tudo certo. Essa mulher é essa criança ferida que teve essa percepção de abandono, de ausência do pai. E a gente está falando aqui como uma das possibilidades. Até porque, trazendo aqui ainda na nossa fala a constelação familiar, né? Na constelação familiar, a gente nunca diz que é aquilo. Nós trabalhamos sempre com possibilidades. E aí eu lembro muito de Cornélia Bonenkamp, quando ela traz uma possibilidade em 1 milhão de outras possibilidades. Então, essa mulher guerreira, essa mulher que se coloca como muito forte, como determinada, que não precisa, especialmente de homem. Eu preciso de homem, não. Eu mesmo resolvo minhas questões. Eu vou, eu faço. Essa mulher tem uma criança ferida ali dentro. E essa criança ferida, ela pode, como uma das possibilidades que eu estou trazendo entre 1 milhão de outras, pode ser por uma questão de percepção de abandono ou de ausência paterna. E a gente, olha que a gente está sempre frisando, né, professor, essa palavra percepção. Porque na palavra percepção, ela traz uma realidade realmente de que o pai abandonou, de que não se importava com essa criança, de que separou e foi embora, ou que estava junto e não estava nem aí para essa criança, traz essa realidade, mas traz também uma outra realidade desse pai que está ali cuidando e tudo, mas em algum momento ele não satisfez a necessidade daquela criança. Para exemplificar isso, professor, tem uma coisa bem simples assim, né? Para a criança, quando o pai ou a mãe ele se afasta, vai trabalhar ou sai um pouco, está abandonando, né? A sensação que a criança tem é de abandono, porque sozinha. Tanto que a educação positiva, ela trabalha muito com isso, né? Para os pais que se afastam para ir trabalhar ou para fazer algo, sempre está ali conversando com a criança, olha, o papai vai trabalhar, mas papai sempre volta. E a gente fala papai e mamãe também, né? Papai sempre volta. Eu vou, mas eu volto. Justamente porque hoje a gente já tem esse olhar mais cuidadoso para essa percepção que a criança tem de abandono, de não ser reconhecida naquele momento. Ou então a criança está chorando e o adulto que está por perto, o pai, naquele momento não tem condição de pegar aquela criança, colocar no colo, de acalentar, de conversar com ela sobre o que sentimento ela está tendo naquele momento. Ele não tem por um motivo qualquer, pelas nossas demandas do dia a dia. E para esse momento, por incrível que pareça, uma cena simples que a gente vê a todo instante, ela pode trazer uma percepção de que naquele momento ela não foi vista, ela não foi reconhecida no seu sentimento. E isso fica ali guardadinho e leva-se para a vida
até que a gente possa se despertar e dizer, não, tem algo aqui que não está muito bom. Tem algo aqui que não faz parte do meu contexto. Então, deixa eu olhar melhor para isso. Perfeito. E assim a gente começa a perceber algo, tá, que as coisas que acontecem na nossa vida, né, as dificuldades que nós temos com os relacionamentos, as dificuldades que nós temos, às vezes, com as nossas emoções, né, sentimentos de raiva, sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, uma série de coisas, às vezes a gente percebe, pensa, isso sou eu, sabe? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Não é? E acho que hoje, né, com essa live aqui que a gente trouxe para as pessoas, acho que pode ter aí uma aberturazinha para a gente pensar, não é uma questão de eu sou assim, mas quais as minhas interpretações e como eu posso, né, pegar e dar um passo além, entender as minhas interpretações e tomar as rédeas da minha vida. Porque nós acabamos sendo escravos disso. É bacana quando a gente fala, né, obviamente, da educação positiva, de tudo que a gente pode fazer. Eu acho que hoje é bacana quando fala de mãe narcisista, quando a gente pode olhar, né, para nós, como nós somos com nossos filhos. Mas não acho isso aplicável quando a gente usa para responsabilizar a nossa mãe no passado. Falando, eu tive uma mãe narcisista, por isso que eu sou assim, ou eu tive um pai ausente, por isso que eu sou assim, porque entra numa sensação assim de que aquilo que aconteceu antes é responsável pelo que nós somos e nós não temos como mudar, porque a responsabilidade não é nossa. E aí a gente coloca a responsabilidade na mãe narcisista, a gente coloca a responsabilidade no pai ausente, a gente coloca a responsabilidade no mundo, menos na nossa autonomia para poder decidir. Então, o que eu posso dizer, assim, por todo o conhecimento que a gente tem trazido, né, nesse período, eu, a Dilma, tantas outras pessoas, é que nós precisamos olhar para isso com um olhar adulto e com uma responsabilidade pessoal para entender o que nós sentimos, expressar o que nós sentimos, dar lugar ao que não estava lá, parar com essa baboseira de muitas pessoas estarem aí na internet, sabe? Fazendo o quê? Sabe? Fazendo as pessoas se sentirem mais culpadas e fazendo as pessoas culparem mais os pais. Quando a gente fala disso tudo, é como nós podemos lidar melhor com os nossos filhos, para dar uma chance melhor para eles, para que eles não precisem, né, tá fazendo todo esse processo que nós temos que fazer. Mas para cada um de nós, a gente precisa parar. Eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas culpando os pais pelos problemas que elas têm. Não, tá? Eles deram o que eles puderam naquela época. Eles não tiveram lição de psicologia positiva, não sabiam o que era constelação familiar, não tiveram todo esse processo, então eles deram o que eles deram. Agora, eu que tenho, né? Poxa vida, né? Nós que temos esse conhecimento, aí nós podemos agir diferente, né? Mas Verdade. parar de responsabilizar, porque só responsabilizar a gente entra na inércia, a gente entra na incapacidade. Então, meu conselho é assim, sabe? Da minha parte, o que eu aconselho você, tá? Você tem um problema? Tá, eu estou me sentindo rejeitado. Olha, você tem um problema? Eu sinto que os homens são terríveis. Eu tenho um problema? Eu sinto que eu sou sempre abandonada. Tá, a mulher sentindo tudo isso. Eu sinto que minha carreira não vai. Para um pouco, né? Para um pouco, percebe isso, faz um processo para você entender o que aconteceu, o significado que você deu, e como adulto, e como uma pessoa com um bom acompanhamento, um profissional, assim como a Dilma, por exemplo, né? Que pode te dar uma sustentabilidade, você poder olhar para isso e assumir as rédeas da sua vida, porque você não precisa ser assim para sempre. Pode ser um processo rápido, pode ser um processo longo, mas é o processo de cada um de nós, né? Perfeito. Professor, isso que o senhor traz é muito, muito significativo. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, basicamente, de dificuldades de relações disfuncionais, de bloqueios, de traumas. Mas o que o senhor trouxe agora é perfeito. E aí nós já podemos levar para como superar essa ausência. Como que a gente supera uma ausência? Primeiro, olhando para esses nossos sentimentos, né? Que a gente
falou, por exemplo, o meu sentimento e outras experiências que a gente já tem e nos sete terapêuticos de pacientes que nos traz, olhando melhor para isso, né? E quando eu falei, vamos convidar para tomar um chá, isso é figurado, mas é algo muito significativo, onde naquele momento a gente olha para aquilo e olha de uma forma curiosa, de uma forma querendo entender e sentindo o que aquilo nos traz. Porque é muito interessante falar que no momento em que nós estamos no estado de presença e falamos assim, vamos olhar para isso aqui, e é isso que a gente chama de estar em estado de presença, né? É estar concentrado naquilo, o nosso inconsciente mostra. O nosso inconsciente traz determinados elementos que podem nos ajudar ali. Agora, é claro que com a ajuda de um profissional, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, isso fica muito mais potencializado. Porque qual é a função de um psicólogo, de um psicoterapeuta? É levar o cliente até onde ele não consegue ir. E muitas vezes as coisas estão tão claras ali na nossa percepção dali, daquele momento onde a gente convida uma situação para tomar um chá, está tão claro, mas nós não percebemos aquilo. Então, claro que uma ajuda de um profissional, de um constelador, isso vai nos levar para caminhos onde nós não imaginávamos. E uma outra questão de como superar essa ausência, o senhor trouxe aí, e que eu só queria reforçar bem, é ver o nosso pai como um ser humano, ver esse pai com todas as dificuldades que ele tem e que nós todos temos. É olhar de onde nós vemos. Quem é o nosso avô? Como foi a relação do nosso pai com o nosso avô, com o nosso bisavô? O que é que ele naquele momento está trazendo dessa epigenética, né? Porque hoje a ciência já estuda e a gente traz a epigenética, que é os aprendizados que a gente tem no nosso sistema, né? Então, o que é que esse homem, que esse nosso pai traz, né? É olhar para isso e entender que naquele momento ele deu aquilo que ele podia dar, aquilo que ele sabia dar. Uma outra coisa importante também é não generalizar, porque muitas vezes a sensação que a gente tem é de que a gente já ouviu muito isso, né, professor? Todos os homens são iguais. Todos. Eu já ouvi tantas frases que são frases feitas muito fortes, né? Todos são iguais, só muda a coleira e tal, essas coisas assim. Então, não generalizar os seus sentimentos, que você sabe que não são funcionais, e buscar não estar reproduzindo esses traumas para os filhos, para as pessoas que estão ali próximo. E quando o senhor traz a questão do adulto, é muito importante, nós como adulto, tomarmos isso para nós como autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por nós, porque nós somos a nossa prioridade número 1. Ninguém vai ser a nossa prioridade, porque ninguém nos conhece como nós nos conhecemos. Então, nós não podemos, aquilo que a gente falou anteriormente, da expectativa. Nós não podemos querer, desejar que o outro nos faça feliz, que o outro sempre nos esteja abastecendo. Nós é que temos que buscar nos abastecer para que a gente possa dar daquilo também que nós temos. E nós só damos aquilo que transborda em nós. O que transborda em nós é o que nós damos. E nós, como adultos, nós podemos decidir o que nos afeta, baixando a nossa expectativa e entendendo que tudo que vem do outro não é nosso, é do outro. Então, a gente deixa com o outro e segue. Então, essas são posições que a gente pode estar olhando de como superar essa ausência, de como ter uma vida mais fluida, uma vida mais leve, né, professor? Maravilha, olha só, já temos um insight aqui, o Herói, né? Falando, vou resolver um problema agora relacionado a isto. Herói, o Herói vai fazer uma live aqui comigo, viu? Já convidei ele já aceitou. A gente só vai ajustar o horário aí, né? Para ver se, né, por causa do trabalho dele, mas o Herói vai fazer uma live aqui comigo. Eu queria que você fizesse de manhã, Herói. Se der agora às 7h30, né? A gente faz. Dilma, olha, a gente ficaria aqui, né? Era até às 8, né? Mas estava tão bom
tão construtivo, com tanta participação. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, que estão participando, que estão falando, que estão tendo insights, que estão conhecendo, né? Eu vou deixar você, já vou te... A Dilma quer falar? Fale, Dilma. Quero. É assim, professor. Nesse momento em que a gente está falando de possibilidades de superar, né, essa ausência, tem atividades, tem exercícios que a gente pode fazer, onde nós conseguimos ir concentrando e baixando um pouco a nossa expectativa. E tem aquela frase que eu disse, né, que nós somos a nossa prioridade, nós é que temos de nos cuidar. Tem uma atividade tão simples que a gente pode fazer. Eu falo tão simples, né? É forma de falar, mas ela é poderosa. É nós nos acolhermos. No momento em que eu sinto necessidade de carinho, de amor, de afeto, eu mesma dou isso para mim. Porque agora, como adulta, eu posso. E tem uma atividade, um exercício rapidinho que eu gostaria de deixar aqui para todos, né? É colocar a mão no peito. Deixa eu só baixar aqui a câmera um pouquinho. Colocar a mão, as duas mãos aqui no coração. Fecha os olhos, inspira, expira. Imagina esse pai aqui na nossa frente. Olha para esse pai, olha nos olhos dele. Ver esse pai como esse ser humano que nos deu aquilo que ele podia dar, mesmo que tenha sido pouco. Porque naquele momento, nós precisávamos de mais. Então, vamos olhar para esse pai agora e dizer para ele que agora, sim, eu, como adulta, posso dar aquilo que eu sinto falta. Porque, como adulta, eu posso. Continuar olhando para esse pai e dizendo para ele que agora você vai fazer algo de bom com a sua vida, vai seguir o seu caminho e vai fazer de forma diferente. Leva as mãos agora em direção aos braços, aos seus braços, e vai se acolhendo em um abraço. E dá em você aquele abraço que nesse momento você gostaria de receber do seu pai. Então, se abrace e sinta esse abraço. Inspirar, expirar e voltar. Que delícia. A gente teria vários outros, né, professor? Exercícios, mas façam isso e sintam a diferença. As mãos em cima do peito e depois fazer isso, ó. Levar as mãos e fechar nesse abraço. Porque abraço é terapêutico. Com toda certeza, com toda certeza. Uma das coisas que eu sinto mais falta pré-pandemia, né, é que nós abraçávamos mais, né? A gente tinha muito mais, né? Abraços, era muito bacana. Mas você fechou lindamente, tá? Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui, sabe? Valeu cada minuto. E tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 3 horas, todo mundo ficaria para ouvir mais isso. Muito obrigado, Dilma. Tá? Eu estou muito feliz de você estar no Clube de Constelação. Você sabe, né? A importância que cada um tem, né? E eu fico muito orgulhoso, né? De uma pessoa com seu conhecimento, com tudo que você sabe, tá lá, né? E com toda essa, com esse carinho, com essa humildade, com esse seu modo de ser, que eu fico muitíssimo feliz, realmente. E falo, poxa, que bom, né? Como Deus me presenteou, né? E Deus, né, no fundo, é o primeiro pai, né? É assim, né? De alguma forma, né? Pra gente, né? É onde a gente tem aí essa figura, né? Sabe? Dessa proteção e de tudo mais. Então, eu fico muito feliz por ter isso, tá? E obrigado, viu? Muito obrigado por você estar aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo tempo de vocês, né? Todas as pessoas que tiveram. E até a próxima live, tá? Até o nosso próximo encontro, pra gente conversar. E até quarta-feira, né? Que tem constelação aí no clube. Gratidão, professor, né? Eu sou assim suspeita para falar do seu trabalho
e da forma como você visualiza um mundo cada vez melhor e um mundo onde as pessoas possam ter mais autoconhecimento. E gratidão a todos que estão aqui agora e a todos que ainda vão ver essa live, né? Gratidão. Deixa gravada para mim também. Sim, mas eu compartilho com você. Que você... Compartilha. Ó, e um abraço bem apertado para todos.